Olá pessoal, retomando aqui o conceito, a gente parou ensaios nessa aula, né? E aí a gente vai dar continuidade agora com óxidos. Bom, professora, quantas reações, ou melhor, quantas nomeações para as reações inorgânicas nós temos? Nós podemos classificá-lo como ácido, base, sal e óxido. De todos os quatro, o mais fácil é o óxido, tá? Exatamente pelo termo óxido, você já compreende que é a presença do oxigênio. Ah, professora, mas lá em ácido, a senhora falou que tem fórmulas que tem a presença do H e do oxigênio também. Sim, você, no caso, observa o H. Já do óxido, você não observa o H. Ok? Então, a gente vai identificar a característica principal de um óxido. Então, introdução. Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia. Um bom exemplo disso é o óxido, um bom exemplo de óxido é o nosso gás carbônico, expelido na respiração, principalmente responsável pelo efeito estufa. Que caracteriza um óxido? Muito simples. Bem, o óxido é todo composto binário, ou seja, na fórmula química só tem dois elementos e um deles é o oxigênio. Se isso aconteceu, ele é um óxido. Ou seja, você vê que ele não é um sal porque ele tem a presença de oxigênio. Você vê, tem a presença de oxigênio e tem dois elementos químicos. Você vê que ele não é um ácido porque ele não tem a presença do H+. Você vê que ele não é uma base porque ele não tem a presença do hidróxido, do ânion OH-. Se ele é bivalente, ou melhor, se ele é um composto binário, se ele só tem dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio, ele é classificado como óxido, tá? Então, formado apenas por dois elementos químicos, em que um deles sempre será o oxigênio. Bom, o óxido é muito simples, então a gente praticamente identificou a característica do óxido e a gente já vai para a aplicação dos óxidos, tá? Bem, primeiro, monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ele é resultante da combustão incompleta de combustíveis fósseis. O monóxido de carbono é um perigoso poluente, causando a morte por asfixia se inalado em grande quantidade. Lá no 6º ano, nós já abordamos do monóxido de carbono e a gente falou sobre um casal que estava no carro ligado, dentro de uma garagem, com o ar-condicionado ligado, e eles se asfixiaram com o carro, ou melhor, com a liberação do gás do carro. Por quê? A queima do combustível fóssil, ele libera monóxido de carbono. Se você inalar ele em grande quantidade, você vai se asfixiar e morre por asfixia, tá? Isso acontece exatamente porque as nossas hemácias, que transportam oxigênio, ele dá mais prioridade, é muito mais fácil do ferro se ligar ao monóxido de carbono do que com o oxigênio. Exatamente por esse motivo que ele vai ter mais afinidade com o monóxido de carbono, sendo que o monóxido de carbono ele é letal para a célula. Então, a partir do momento que ela se liga ao monóxido de carbono, ela morre. Isso vai acontecendo com todas as hemácias. Então, a pessoa morre por asfixia. Ela não consegue mais respirar o suficiente porque as hemácias estão morrendo contaminadas, vamos dizer assim, né? Contaminadas por esse gás. Dióxido de carbono. Necessário em pequenas concentrações, o gás carbônico é o principal responsável pelo efeito estufa. Detalhe, o efeito estufa é muito importante para nós, que frisem isso, tá? O que atrapalha, o que influencia negativamente o planeta Terra não é o efeito estufa, e sim o aumento do efeito estufa, que acaba levando como consequência o aquecimento global. Muita atenção nisso daí, tá? Então, pela acidez natural da água da chuva, ou seja, o gás carbônico reage com a água da chuva que atravessa, formando ácido carbônico. Então, a chuva, naturalmente, já é meio ácida, tá? Só que isso aí pode ser intensificada, pode ser aumentada com a liberação de queima de combustíveis fósseis de indústrias e muitos carros na rua, cidades altamente populosas, sofrem esse problema, tá? É chamado de gelo seco quando sólido. O gás carbônico, a gente sabe da presença dele, porém a gente não consegue ver no ar, porque ele é um gás, ele está no estado gasoso. Mas você consegue ver o gás carbônico no estado sólido.
é o famoso gelo seco, tá? Então, o gelo seco, ele é o gás carbônico no estado sólido. Outro, no caso, o dióxido de carbono, aproveitando aqui para falar sobre a fórmula química, o que ele pode produzir, a água mineral e os refrigerantes gaseificados contêm gás carbônico, que reage com a água produzindo um meio ácido. Observe a equação. Então, o gás carbônico, a água, ele forma o ácido carbônico. Se ele é ácido carbônico, ele sofre um processo chamado de ionização. Então, ele libera o cátion H+, tá? Um cátion H+. Como o gás carbônico é um óxido ácido e reage com bases, produzindo sal e água, podemos identificar sua presença no ar expirando, borbulhando ou numa solução aquosa de água de cal, tá? Então, se você pegar um canudo, por exemplo, e começar a expirar e vai borbulhar, você consegue ver a presença do gás carbônico, tá? Outro exemplo, o óxido de cálcio. Aqui, ó, como é que ele é composto por elementos bivalentes. Ele tem a presença de dois elementos químicos, sendo sempre um deles o oxigênio. Então, aqui é óxido de cálcio. Para nomenclatura, para nomear as fórmulas, o mais fácil de todos são os óxidos, tá? Então, na preparação da argamassa, a cal viva ou virgem, né, que é o óxido de cálcio, é misturado à água, ocorrendo uma reação que libera grande quantidade de calor. Para quem acompanha a obra, observa que eles misturam a água no cal e deixam lá em repouso. Ele vai superaquecer, ele liberando calor, tá? Esse processo está demonstrado aqui na reação. A cal virgem é obtida pelo aquecimento, né, e que é encontrado na natureza como constituinte do mármore, do calcário e da calcita. Outro, peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, muito detalhe, olha a diferença aqui, bem parecido com a água, né? O peróxido de hidrogênio só tem uma diferença, ele tem um átomo a mais de oxigênio. Ele também é nomeado como água oxigenada, tá? Então, o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, é um líquido incolor com viscosidade semelhante a um xarope, que explode violentamente quando aquecido. As soluções aquosas diluídas de peróxido de hidrogênio são de uso comum. A solução aquosa 3% de peróxido de hidrogênio é vendida em drogarias e utilizada como antisséptico e alvejante. Bom, então você percebe que você pode usar água oxigenada nos machucados, muita gente utiliza. Tem gente que utiliza a água oxigenada para clarear pelos do corpo, clarear o cabelo, né? Só o que vai modificar entre eles? Simplesmente a porcentagem da diluição dele em água, tá? Então você percebe assim, o que eu compro para machucado é 10%, o que eu compro para clarear meu cabelo é 30%, 40%, então é isso que vai mudar em termos de porcentagem da composição química dele, tá? Então, os frascos de água oxigenada normalmente são escuros e opacos porque a luz provoca a sua decomposição. E, gente, isso aí é um detalhe muito importante. A luz, ela pode provocar a decomposição de vários elementos, de várias substâncias. Quer ver outro exemplo? Quando você compra em casas de limpeza, cloro ou hipoclorito de sódio, você vê que os vidros, né, de 5 litros, de 2 litros, seja lá o que for, o correto é ele ser opaco. Porque se ele é transparente, se ele estiver em garrafa de refrigerante, aquilo ali você está comprando água, porque ele já perdeu o efeito. Então, geralmente, quando o produto é vendido corretamente, ele vai ser vendido em vidros, aqueles verdes escuros, azuis, ou até mesmo brancos, que você não consegue ver o líquido dentro. Por quê? Se você consegue ver o líquido dentro, a luz ultrapassa, né? E você consegue enxergar o líquido dentro. E se a luz ultrapassa, ela decompõe a substância que ele está presente, tá? Então, observem esse detalhe, como a luz e o calor influenciam na decomposição das reações. Outro exemplo, nós podemos ver o óxido sulfúrico e o óxido sulfuroso. Professora, como é que você está falando aqui se os dois é bem parecido? Mas o que muda entre eles? A quantidade de átomos de oxigênio. Quando for menor, ele vai ter o sufixo oso. Quando ele for maior, no caso aqui entre 2 e 3, o 3 é maior. Então, ico, ok? Então, óxido sulfúrico e óxido sulfuroso. Então, na gasolina, principalmente no óleo diesel, existem compostos de enxofre, que produzem dióxido e trióxido de enxofre.
Nesse caso aqui, é fácil. Perdão, gente, no início eu falei ico e oso, aqui a gente está falando de óxido, tá? Então, óxido, a nomenclatura é bem mais fácil. Se eu estou falando de óxido, então ele vai ter no início da nomenclatura dele, óxido, tá? Só que quantos oxigênio tem aqui? 2. Então, é dióxido de enxofre. E aqui, trióxido de enxofre, tá? Desculpe-me, porque no início desse slide eu classifiquei como ácido, né? Perdoe-me. Considerando aqui, então, isso aqui é um óxido e é dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Ao serem queimados. Então, eles produzem o dióxido e o trióxido de enxofre exatamente ao serem queimados, né? Isso aí na combustão dos veículos. Então, em alta concentração no ar, ele é o grande responsável pela chuva ácida, exatamente porque ele reage com a água, ó. Dióxido de enxofre reagindo com a água, aí sim, é por isso que eu usei esse termo no início. Ele provoca a produção do ácido sulfúrico. E aqui, ácido sulfuroso, tá? Então, isso daqui, o SO2 é o óxido de enxofre, trióxido de enxofre, que ao reagirem com a água, ele vai produzir o ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Perfeito? Próximo. Óxido de dinitrogênio. Óxido, porque só tem um, de dinitrogênio, porque tem 2 de nitrogênio. Ele é conhecido como gás hilariante. Ele foi uma das primeiras substâncias anestésicas descobertas. Outro exemplo aqui também, nós podemos ver aqui, ó. Quantos átomos de oxigênio tem aqui? 4, né? Como é que eu classificaria isso daí? Então, tetróxido de dinitrogênio. Juntamente com outros óxidos de nitrogênio, também é responsável por chuvas ácidas. Principalmente quando ocorre relâmpagos, tá? Que ocorre a descarga elétrica e isso faz com que ele reaja melhor com a água. Então, aqui está demonstrando exatamente esses processos de formação a partir de óxido, gerando a formação de ácido. Isso através de fenômenos naturais, tá? Como, por exemplo, aqui está demonstrando com relação à radiação solar, na reação com o gás carbônico, né? O dióxido de carbono. Aqui na formação da chuva ácida, ok? Aqui a liberação de poluentes e ainda tem a influência do ar quente com ar frio, que isso faz com que o gás ele fique mais pesado ou mais leve, tá? Relacionado ao calor, à intensidade do calor. Então, galera, a gente encerra por aqui. A gente finalizou o conteúdo lá do seu livro didático referente à unidade 3. Vocês irão fazer as atividades da página 28, que é Organiza as Ideias, tá? Que está relacionado lá à dissociação do sal. E também a página 33 e 34. Façam com atenção, ok? É necessário, mais uma vez falando, é necessário que vocês treinem, é igual matemática. Se você não treina, você não consegue compreender os resultados dos quais vocês vão copiar nas respostas, tá? Então é isso, a gente encerra por aqui e até a próxima aula. Obrigada!